situação que pensamos acabou. Mas aí o próprio Deus, ao escrever esse livro, inspirado para escrever esse livro, ele diz que ainda há esperança. Louvado seja Deus. Eu estava ali no sítio, os meninos estavam lá, eu ministrei esse texto. O Guilherme estava lá, o irmão Reginaldo. E o interessante é que eles puderam comprovar na prática, a olho nu, aquilo que a própria Bíblia nos fala. Louvado seja Deus. E você também pode comprovar. Eu sei que você sai da sua casa em algum momento e teve um período, principalmente no mês de setembro, agosto e setembro, a gente saía de casa e olhava ao redor, as árvores todas como se estivessem mortas. Louvado seja Deus. As árvores como se estivessem mortas. A Bíblia vai dizer que pode até a árvore cair toda a sua folha e parecer morta. A sua raiz pode envelhecer na terra. Você não vê o que está lá dentro do chão. Você pode achar que ela está vendo. Mas ainda há esperança. Lá tinha uma árvore no sítio que a gente achava que ela estava totalmente morta. Não precisou chover. Olha o que é interessante. Olha o que é interessante. Bastou começar a engomaçar, né, mulher? A árvore já começou a nascer folhas novas. Bastou começar a engomaçar. O que a Bíblia diz? Ao cheiro das águas se renovarão os seus ramos. E essa planta passará a ser como planta nova. Não cessarão os seus renovos. Não importa a dificuldade que eu e você estejamos passando. Não importa a circunstância que eu e você estejamos vivendo. Ao cheiro das águas. Louvado seja Deus. Está difícil? Fé. Está difícil? Ora. Está difícil? Jejua. Está difícil? Lê a palavra. E ao cheiro das águas. Jesus ele fala que há um rio que corre no trono de Deus. Salmo, eu não vou lembrar a referência agora, mas está lá em Salmo. Há um rio que corre no trono de Deus. E esse rio entra e rega toda a cidade. E a Bíblia vai falar lá em Salmos também que eu e você somos como plantas plantadas à beira de ribeiros, que ao seu tempo dará o seu fruto. Na estação certa, frutificará. Não precisou chover de fato, já choveu já. Mas quando a chuva veio, aquelas árvores já estavam todas, algumas com folhas, e os pés de caju já com flores e ainda está produzindo fruto. Ao cheiro das águas se renovarão a minha e a tua esperança. Então não perca a esperança, meu filho. Não perca a fé. Porque no momento certo, Jesus virá. E como o orvalho regará toda a terra. E aquele que estiver debaixo da vontade de Deus se renovarão com plantas novas. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Capítulo 19. Louvado seja Deus. Amém? Vamos encontrar Lucas 19. A partir do versículo 2. Amém? Diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia um homem chamado Zaqueu, e
E era este o chefe dos publicanos, e era rico. Vamos até o 3. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era pequeno de estatura. Louvado seja Deus. Essa história no qual o Senhor Jesus, narrado aqui no texto, se conta a história de Zaqueu, um homem assim como eu e você, pecador, louvado seja Deus. Mas a história de Zaqueu, antes de ele ter um encontro com Jesus, não é uma história muito boa. Louvado seja Deus. Porque conta que ele é um homem publicano, um homem que cobrava impostos, era um homem fraudulento, um homem que trapaceiro, Então Zaqueu, ele é um homem e também um homem rico. Por quê? Porque ele é um enganador. E a história conta que ele um dia viu falar do Mestre Jesus, viu falar das maravilhas que Jesus operava naquele lugar. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Aonde a palavra de Deus, ela passa, a semente tem que ser plantada. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E Zaqueu, ouvindo ali falar daquilo que Jesus tinha feito, ele também teve a curiosidade, mas só que quando Zaqueu ali ele tentou se aproximar, a multidão era grande. Louvado seja Deus, porque aonde Jesus passa, a multidão há de acompanhar. Louvado seja Deus. E aí, Zaqueu, não, por conta ele ter uma estatura baixa, ele não conseguia ali ver Jesus. Louvado seja Deus. E a história conta que ele sobe numa árvore, e ali Jesus avista Zaqueu. E a palavra de Deus, a partir daquele momento, ela vai ser uma palavra pregada na vida daquele homem. E Jesus, ao se aproximar-se do local onde Zaqueu estava, ele diz: Zaqueu, hoje convém para a tua casa. E o que me chama a atenção desse texto, irmãos, louvado seja Deus, é porque Zaqueu, um homem pecador, fraudulento, cheio
de mazelas, assim como eu e você também foi tocado pela palavra. Porque eu, contando um pouco da minha história, eu digo para você que a minha história não foi com Zaqueu, porque Zaqueu era fracassador, era tranqueiro, era um homem enganador. Mas eu confesso para vocês que eu, antes de aceitar Jesus como único suficiente Salvador, já vi uma chama no meu coração. Louvado seja Deus. E por muitas das vezes eu me encontrava num local, num bar, e aquilo ali passava aquelas pessoas indo para a igreja, e aquilo ali tocava no meu coração. E por muitas vezes eu dizia para mim mesmo, Senhor, um dia eu sei que também eu vou ser que nem fulano teu. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. É bom quando o pecador, louvado seja Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele reconhece que ele é errado e que ele precisa melhorar, ele precisa mudar de vida. Louvado seja Deus. E assim, Zaqueu, louvado seja Deus, ele quis mudar a história dele, porque ele viu que Jesus, aleluia, era a única saída. Ele sabia que Jesus era verdade, ele não queria mais viver a mentira. Então é bom quando nós reconhecemos e sabemos que nós temos que mudar e nós temos que reconhecer o tempo, a hora certa, que não dá mais para nós viver nesta vida. E assim foi a vida, a história de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. No decorrer da história, conta que Jesus vai até a casa de Zaqueu. E ali, louvado seja o nome do Senhor, Zaqueu faz uma promessa para Jesus, que ele ia devolver tudo aquilo que ele tinha fraudado, até 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado, ele ia devolver. Então, irmãos, é bom quando nós reconhecemos que somos falhos, que somos errados. Louvado seja Deus. Hoje, aleluia, é noite de arrependimento. Louvado seja Deus. Porque, aleluia, Zaqueu, no momento em que ele viu Jesus fazendo os milagres, ele sentiu, ele foi impactado, aleluia, pela palavra. Então, é muito bom quando nós reconhecemos que somos falhos, que nós não precisamos viver mais nessa vida miserável, nessa vida de sempre estar errando, de sempre estar falhando. Louvado seja Deus, porque, aleluia, se nós temos que entender, se
continuarmos nesta vida, de sempre estarmos errando, falhando. Louvado seja Deus. Desta forma, nós não vamos alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, Senhor, nessa noite, assim como Zaqueu, ele reconheceu e ele devolveu tudo aquilo que um dia ele fraudou. Senhor, nessa noite também, que eu e você confessamos a Deus, ó Senhor, onde nós temos errado, aonde nós temos falhado com Deus, aonde, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, temos fraudado o Senhor. Que nessa noite, aleluia, nós possamos se colocar diante da presença dele, em nome de Jesus. Vamos sentir meu coração e fazer uma oração nessa noite. Peço que os irmãos fiquem sobre os pés, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar para que Deus nos possa, em nome de Jesus, louvar e exaltar o nome do Senhor, para que nessa noite nós possamos rever tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor, que nós possamos entregar diante da presença do Mestre. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, Deus amado, nessa noite, Senhor, eu te apresento a minha vida, apresento a vida dos teus servos, das tuas servas. Espírito Santo da verdade, que nessa noite o Senhor, meu Deus, possa perdoar os nossos pecados, Senhor. Ó Espírito Santo, aleluia, Deus, porque nós somos vários, Senhor, somos pecadores, mas pela tua misericórdia, aleluia, o Senhor pode perdoar. Nessa noite o Senhor, meu Deus, aleluia, pode nos lavar com teu sangue de carmesim, aleluia, porque o Senhor, meu Deus, é Deus. Glórias ao Senhor Jesus. E assim, Pai, eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha ter misericórdia das nossas vidas. Ó Espírito Santo do Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, porque o Senhor é maravilhoso e é fiel. E assim, Pai, eu te peço nessa noite, continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar aqui com você. Aleluia. Glória a Deus. No 11, parte do versículo. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no sangue. Fazer isso toda vez que beberes em memória de mim. Porque toda vez que comeres este pão e beberes este cálice, anunciarei a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, meu Deus e Pai, te apresentamos também este suco de uva, que representa o teu sangue, Pai, foi derramado naquela cruz para perdoar o meu pecado. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Pai, consagra, meu Pai, este vinho, em nome de Jesus, e que no momento que eu servo, receba, louvado seja Deus, participar, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa restaurar, em nome de Jesus. Amém. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Louvado seja Deus. Peço que os irmãos que vão cear, que venham até aqui à frente. Amém, irmãos? Pode chegar até aqui, em nome de Jesus.
Glória a Deus.